Só da igreja da paz, Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu quero agradecer esse Deus maravilhoso. Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, eu quero dar um testemunho. Quero contar um testemunho que aconteceu essa madrugada. Poder citar já eu, a gente fala na mensagem, está em Jeremias, amém? Aleluia. Não, está em Isaías 45, amém? Aleluia. Enquanto a irmã vai preparando, eu vou dar um testemunho correndinho aqui. Essa madrugada, irmãos, eu cheguei em casa, fiz o que eu tinha que fazer e fui dormir. Né? Meu filho foi de trabalhar. Aí eu liguei o ventilador e coloquei no chão da minha casa. Coloquei no chão e deitei e dormi. Só que eu tinha que acordar meia-noite, porque eu tinha um propósito. Eu, uma irmãzinha e minhas coisas, que eu oro madrugada, né? Aí eu falei, meia-noite eu levanto, vou acordar para fazer a minha devoção com o Senhor. Só que eu acordei, o Espírito Santo começou a falar, acorda, né? E eu falei, Senhor, só mais um pouquinho, falei para o Senhor. E deitava aquela canseira, sabe, pastor? Aquela canseira mesmo, né? Porque ontem eu entrei cedo, eu entrei às 6 horas da manhã no serviço, para poder trocar, para poder estar aqui, né, no ponto da noite. Então eu estava cansada, né? Aí eu falei, Senhor, só mais um pouquinho. E o Senhor falou comigo no meu ouvido. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai. O dia são de trevas, sem poder o crente cai. Aí eu acordei com esse louvor. O Senhor louvando para me acordar. Eu com preguiça, pastor. Só que a palavra do Senhor diz em Salmos que eu deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. E nós que servimos, Senhor, nós temos que viver o que pregamos, né? Irmãos, eu levantei, quando eu levantei que eu pus esse pé no chão, eu ainda estava com sono, e eu falei, nossa, o chão está molhado. Pastor, a minha casa encharcou de água. Tá lá, cheia de água, meu. Só foi em casa, vocês vão ver. Minha casa encharcou de água, meu chão estava molhado e o ventilador fazendo barulho estranho. Quando eu vi, eu estava com os pés no chão. Era para mim ter tomado choque e ter caído. Só que quando eu fui andar com o chinelo, eu escorreguei. E quando eu olhei, a cozinha toda, a casa toda estava molhada. E o ventilador ligado no chão, na tomada. Mas o Senhor, Ele diz que Ele vela pela palavra dEle. Então, com a Jeremias, o que tu vê? Diz que eu vejo uma vara de amendoim. Ele falou que porque eu velo pela minha palavra. Irmãos, milagre só vive quem crê. Não adianta você pregar, não adianta você vir na igreja. Se você não crê, a sua fé é morta, sem obra, não tem como Deus agir. E quando eu olhei, eu corri para fora. Só que quando eu cheguei lá de fora do meu corredor, do meu quintal, eu me lembrei que o ventilador estava no quarto. Eu teria que voltar o trajeto, passar na sala, cozinha para o quarto. Aí eu falei, Jesus, me cobre do teu sangue, porque eu vou correr dentro do tábua. Mas aí eu falei, mas a palavra do Senhor disse que eu tenho promessa. Aí entrei no quarto, peguei o ventilador do chão e levantei. Quando eu levantei, deu um estralo no ladozinho dele. Irmãos, eu não tomei choque algum. Sabe o que é esse milagre? Aí eu fiquei tentando de água, puxando água, pregando água. Depois eu falei, quer saber uma coisa? Fica aí. Vou orar no chão molhado mesmo. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Mas assim, irmão, o Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos acorda, Ele nos livra. Ele trabalha a nosso favor. Você está dormindo, Ele está trabalhando. E eu quero louvar o Senhor que eu não tomei nenhum choque. Aleluia. Não tomei tanto de água que tinha, não tomei choque. Mas esse é o dia que meu filho desceu, meu filho que mora em cima, né? E o outro que mora comigo trabalha à noite. O meu filho de cima desceu e falou, mãe, já passei. Eu falei, vai no quarto para você ver, não sabe o que tá. Aí ele falou, eu vou ajudar a limpar. Eu falei, não, deixa aí, amanhã eu limpo, depois eu limpo, deixa aí. Porque, aí eu contei pra ele, ele falou, não acredito que a senhora não tomou choque. Eu falei, filho, quando a gente tem promessa e a gente confia no Senhor, você descansa. Você pode até ter um problema, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dificuldades, mas eu aprendi com o Senhor descansar. Ontem eu falei aqui, a minha filha está de prova, eu falei aqui ontem, a minha filha não estava, mas hoje ela está aqui, ela pode me desmentir. Há 3 anos atrás, quando eu estava na cama pedindo para o Senhor me recolher, eu tive vários experimentos com o Senhor, eu tive vários processos com o Senhor, coisas que meus filhos e minha família não sabem. Mas minha filha testemunha que eu chorava dia e noite pedindo que o Senhor me recolhesse, porque eu não queria mais viver. Até o dia que eu me entendi que não era eu, não era o meu querer, era o querer do Senhor. Eu estava atrapalhando aquilo que Deus queria fazer na minha vida. E quando eu comecei a entender o processo, não tem que falar esse testemunho
rapidinho. Quando eu comecei a entender o processo, o Senhor falou para mim: levanta, filha, levanta. Elias, sai da caverna. Sai do seu comodismo. Se levanta, põe de pé. E aí sim eu falarei contigo. E quando eu estava dizendo: Jesus, eu quero morrer, Jesus, eu quero morrer, Jesus estava comigo? Não estava, mas ele estava esperando eu cansar de orar errado. A Bíblia diz: pedi, pedis, não recebeis, porque pedis maus. Mas por que nós estamos pedindo e não recebendo? Por que nós estamos falando que é maus? Porque o Senhor faz promessa e a gente não quer as promessas. A gente quer o nosso tempo, do nosso jeito. E Deus está dizendo: a promessa é minha, quem fez a promessa sou eu, quem vai agir sou eu. Amém? Só que aqui não estou pregando. Agora vamos para a mensagem. Irmãos, eu ia pregar outra coisa, mas quando eu estava subindo na ladeira, parei para pregar com a mocinha ali, o Espírito Santo falou para mim: você guarda o seu esboço, dá para ela, porque ela vai meditar. Você vai pregar em Isaías. Quando eu entrei na porta, a primeira coisa que o nosso permito abriu foi Isaías. Eu falei: mas não é essa a mensagem, mas o Senhor mandou e a gente vamos ler, porque a gente está aqui para obedecer, né? Melhor obedecer do que sacrificar, amém? O pastor falou que eu posso ficar até meia-noite. Brincadeira, irmãos. Vamos lá, meu querido. A palavra diz assim, no Isaías 45, versículo 1, diz assim: e o Senhor, assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomou pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. E eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele os portais, e as portas não se fecharão. Aleluia. Olha só a promessa do Senhor para nós nessa noite. E eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei tesouro das escuridades e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o seu Deus de Israel, e que te chamei pelo teu nome, por amor do meu povo Jacó, de Israel, o meu eleito. E eu a ti te chamei pelo teu nome, e pus-te no teu sobrenome. E ainda que me não conhecestes, eu sou o Senhor e não há outro Deus fora de mim. Não há Deus. Eu cingirei, e ainda que tu não me conhecesses, para que saibas que desde a nascente do sol e desde o poente que te fiz de mim mesmo, não houve outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Podem aceitar isso? A palavra fica um pouquinho diferente, mas a tradução é a mesma. Voltando aqui para a palavra, o Senhor está falando muito do povo de Jerusalém, muito do povo essa semana, esses dias. O Senhor tem falado e trazido as mensagens. E eu queria fugir um pouquinho do texto para ficar melhorzinho, mas o Senhor falou comigo: não, a palavra continua a mesma, eu continuo trabalhando da mesma maneira. E a palavra do Senhor vai dizer que rei Ciro agora é levantado, esse rei, e Deus vai usar ele como mão forte para tirar o povo de Israel da escravidão. O povo que estava lá há mais de 40 anos, o povo que estava cansado de sofrer. Só que Deus vai olhar para o povo e vai ver o povo sofrido. Tinha promessa que o Senhor já tinha feito no antepassado, tinha profetizado, tinha todo um ritual, já tinha tudo arquitetado por Deus, o trajetório daquele povo. Só que o povo se contaminou, acenderam a ciência para outros deuses, começaram. E Deus é um Deus zeloso, Ele é um Deus porque Ele não empresta o que é dele para ninguém. A Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O que é do Senhor é do Senhor. Hoje nós vemos aí fora muitos deuses, Maria, Joana, não sei quem mais. Tem vários nomes, e eles se dizem deuses que não são Deus, coisa nenhuma. Mas o povo se debruça, o povo se prostra, o povo se rasga, o povo faz oferenda para esses deuses. Mas o Senhor é educado, o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele olha para o ser humano e ele fala: quando ele cansado de brincar com Baal e ele resolver se humilhar e me adorar e mudar os seus caminhos, aí sim eu ouvirei, aí eu vou agir. Deus, ele não é invasivo. Uma coisa que o nosso Deus tem é estratégia, é paciência.
conosco. Irmão, vejamos bem que nós não temos paciência. Vejamos bem que às vezes nós temos nossos filhos e eles ficam rebeldes, a gente já quer bater, quando castiga, assim, a gente já quer dar um jeito. Deus não, Ele vê a nossa rebeldia, Ele vê a nossa teimosia, Ele vê a nossa birra, a nossa manha, e Ele olha para nós e Ele fica esperando até a gente acalmar. Ele, muitas das vezes, irmão, o Senhor fica em silêncio. Por quê? Porque Ele está vendo que nós estamos lá fora, histérico, birrento, marrento, né? E às vezes eu falo, ai Senhor, eu não quero assim, ai Jesus isso, ai eu não vou mais para a igreja, ai Deus... Não, Deus não é santinho de pau oco, não. Lá no mundo, tem um ditado mudando, que eles pegam lá o santinho, 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 se você não der, eu vou tirar o seu filhinho, bota no arroz. Jesus não é assim que funciona. Deus não faz barganha, Deus não é menino, Deus Ele é eterno, Ele é soberano. Antes que houvesse o dia, Ele já era Deus. Imagina, irmão, que antes de houver esse tempo, o Senhor já era Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus é o verbo significa a palavra de Deus. Deus, Ele é a própria palavra. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele não dá glória dele com ninguém. E o Senhor, como Ele fala, até o inferno obedece. A Bíblia vai dizer também que quando Jesus chegou na cidade de Gadareno, estava lá um homem no sepulcro. Ele estava endemoniado, porque eram muitos demônios. A Bíblia diz que eram legiões de demônios que estavam nele. E quando ele viu o Senhor Jesus, ele se prostrou e adorou. Muitas das vezes a gente não quer dar glória, a gente fica birrado. Quem somos nós? Quando nós começamos a entender que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus zeloso, a gente vai começar a entender que nós não somos nada. Nós não podemos nada, igreja. Nós somos pequenos. Nós somos barro, nós somos vaso na mão do oleiro, de um Deus que está moldando a nossa estrutura. E não adianta pegar, não adianta espernear, não adianta brigar com o Senhor, que Ele não vai tirar você da prova enquanto Ele não te aprovar. Ele vai permitir situações, você vai chorar, você vai sentir, você vai doer, mas Ele vai te ensinar a se posicionar na hora da dificuldade. A Bíblia vai dizer que agora o povo de Israel, eles cansaram de sofrer na mão de Nabucodonosor, vocês que foram eles se levantando. E aí eles começaram a clamar ao Senhor e a se converter, a se arrepender. E aí o Senhor olha e fala, vou levantar o meu servo Ciro. Então levanta o servo Ciro e faz uma promessa, porque o Ciro, quando ele se posiciona, quando ele toma a começar a governar, que ele é um rei, ele é levantado ali, ele vai começar a governar o povo de Israel, ele vai liderar o povo de Deus. A primeira coisa que ele faz é buscar os utensílios do Senhor e devolver, é obedecer, é botar a casa em ordem, é fechar as brechas, é colocar tudo no lugar. A Bíblia vai dizer que ele vai trazer com ele dinheiro e condições financeiras para fazer as coisas do Senhor, para abrir a casa do Senhor, para colocar em ordem. E quando o povo sai do cativeiro, ele sai cantando, a gente vai ver ali nos salmos que eles vão louvar, vão cantar, vão dançar, aquela coisa toda. Mas, irmãos, quando o Senhor olha para o meio do povo, Ele vai dizendo muitas das vezes na palavra dele, o povo contaminou, prostituiu. Quando nós prostituímos é quando nós duvidamos do Senhor. A pior coisa que um crente pode é duvidar do Deus que ele serve, é confundir o nosso Deus, o Criador. O nosso Deus é o Criador de tudo, é nós confundirmos Ele com qualquer outro tipo de Deus. A gente se vê muito no mundo o pessoal falar, olha, Deus é tudo igual, todo caminho leva a Deus. Não, meu irmão, não leva não. Deus, Ele é o único, Ele é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele ainda é o único. E agora o Senhor vai dizer que agora esse povo está voltando debaixo de uma liderança, todos contentes. Mas você imagina, irmãos, 40, 70 anos eles ficaram debaixo de chicote, de castigo, de provação. E aí vem para nós. Por que o Senhor está permitindo o povo dele sofrer todas essas humilhações? Você já imaginou? Viver debaixo de açoites, ver sua casa saqueada, seus filhos levados como escravo. A Bíblia vai dizer que Raquel chora. Quando a palavra do Senhor vai dizer que Raquel chora, ela está chorando pelos filhos que ela não teve o privilégio de amamentar no seu colo. A Bíblia vai dizer que na época
eles pegavam as mulheres grávidas, ela tinha os filhos, arrancavam as crianças das mães e levavam, os filhos não sabiam nem que era a mãe deles, ia ficar ser criado lá no exército de Faraó para servir de guerra, para ser guerreiros. E as mães ficavam chorando. A Bíblia diz que as mães pegavam uma plaquinha de ferro, queimava no fogo e marcava o corpo. Tinha delas que tinha o corpo todo tatuado. Por quê? Porque ela era filhos que ela tinha gerado, que tinha saído da madre e levado para ser criado para a guerra. E muitas dessas mulheres, irmãos, a Bíblia diz que eram violentadas. Elas não sabiam nem que eram os homens que faziam os filhos dela. Elas eram pegadas como escrava, levado para procriação de homens de guerra. Imagina isso. Deus vê o povo dele sofrer esse tipo de barbaridade e muitas outras coisas. Quando a gente entra, a gente chora quando a gente vê ali a situação. E Deus vai levantar profetas, Deus vai avisar o povo, Deus vai falar de idolatria, tira do meio de vós. Tem tanta coisa que a gente coloca na frente do Senhor. A idolatria é um pecado terrível que o Senhor se ofende quando nós fazemos isso. Como que nós fazemos idolatria? É idolatrar ídolo, música, coisas circulares no lugar de Deus. Eu conheço irmãs e elas gostam de uma musiquinha mudando, elas curtem e elas se arrepiam. Aí eu fico olhando, meu Deus, isso é idolatria. O Senhor, Ele não quer um povo idólatra, Ele quer um povo fiel a Ele, um povo santo. Nós somos santos. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, que o mundo não conhece e que nunca há de conhecer. Sabe o que é isso? O mundo não tem o privilégio que hoje você tem de conhecer o Espírito Santo, de você carregar dentro de você, de você poder falar a língua dos anjos. Nem o mundo conhece, mas você tem, porque Deus te deu o Espírito dele. Imagina. E muitas vezes nós deixamos de lado as coisas do Senhor para ficar nas concupiscências da carne. A palavra vai dizer que hoje, meu Deus, a palavra do Senhor vai dizer que, por isso que muitos dormem, tem muito quem dormindo dentro da igreja, muitos estão desapercebidos. A palavra do Senhor diz que muitos se contaminaram, se corromperam. E detalhe, estão dentro da igreja corrompidos. Estão dentro da igreja continuando nas mesmas práticas. A pastora falou quase agora aqui. Final de ano, o povo fala, só um pouquinho, Deus conhece meu coração. Deus não é cardiologista, Deus não é açougueiro. Deus não precisa de coração não, gente. Deus, Ele ama você, mas Ele não precisa de você. Deus, Ele me ama, mas Ele não precisa de mim. Se eu falar, igual eu falei para a pastora quando eu cheguei no ministério, eu falei, pastora, eu não quero ministrar. Foi, pastora, eu quero sentar, quero ficar sentadinho. Mas se eu não ministrar, Deus vai levantar uma irmã na mocidade, Deus vai levantar a outra irmã, o irmão. Deus vai levantar alguém, porque Ele é Deus, Ele manda na terra e nós obedecemos. Mas quando nós se propõe a se humilhar diante do Senhor, a reconhecer que Ele é Deus supremo na nossa história, aí o Senhor, Ele está do nosso lado, olhando, aí Ele fala, agora eu vou mudar, agora eu vou mover meus mãos. A pastora trouxe aqui na sexta-feira a palavra do Vale dos Ossos Secos, eu fiquei meditando. A Bíblia vai dizer que o Senhor falou, olha, profetiza. Ezequiel profetiza aí no meio desse barco. Deus não podia o próprio Deus profetizar e mandar o vento e fazer? Não, Ele falou para Ezequiel, profetiza. Filho, profetiza. Tem coisas que é para você fazer. Se levanta, posiciona, profetiza na sua prova. Prova, até hoje você me assomou, mas você vai cair por terra em nome de Jesus. Profetiza nessa situação. Olha, hoje eu não tenho nada na minha casa, mas hoje o Senhor vai prover. Eu vou dar conta o dia inteiro, mas o Senhor vai mandar. Profetiza essa enfermidade. Eu estou com enfermidade. Estou enfermo? Está enfermo? Satanás, você vai sair com a sua enfermidade. Espírito de enfermidade, sai da minha casa em nome de Jesus. Você vai profetizar na sua vida. É falta de posicionamento, é falta de atitude, porque o Senhor já determinou, o Senhor já deu ordem. Irmão, o Senhor tem ordem. E a gente está aqui. Sabe o que eu vejo? A hora já foi. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que, deixa eu vir rapidinho, dá tempo que a hora, o relógio converteu ainda. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor da terra saiu e plantou, semeou. Só que ele foi dormir à noite, o inimigo foi lá e foi lá e botou o joio lá.
Só que quando foi de manhã, os ceifeiros olharam e falaram: peraí, é joio, mas a gente não plantou trigo. Engraçado, irmão, que vamos para a Bíblia. Quando nós plantamos, a gente põe na água para virar raiz, demora uns dias, né? Uma semana, uns dias, para depois virar raiz, para depois virar, para depois a gente plantar. Enfim, vai cair um mês, vamos dizer, para virar uma coisinha que você fala: é um trigozinho ali, né? Brotinho. O joio não, é rápido, da noite para o dia. Como pode? Lá está o joio e todos que olham sabem que é joio. Só que aí, o ceifeiro fala assim: ô Senhor, vamos arrancar esse joio aí? Podemos arrancar? Aí Jesus fala: não, deixa o joio lá, não arranca não. Eu fiquei meditando e falei: Senhor, por quê? Por que o Senhor não... Mas o Senhor diz a resposta na palavra: que aquele joio vai descer, para quando chegar no dia da ceifa, ceifará primeiro o joio e vai ceifar, juntar e vai por queimar, né? Vai para as trevas exteriores. E depois o Senhor vai colher o trigo. Mas você sabia que o joio, ele está ali, ele tem um propósito de Deus? Nem sempre Deus vai tirar a sua dor, nem sempre Deus vai tirar a sua prova. A sua prova vai te servir de escada para você subir. A sua prova, a sua dor, a sua dificuldade vai te servir de encosto. Sabe por quê? Porque Deus vai te bradar de tantas bênçãos. O Espírito Santo vai te encher de tanta unção, de tanta graça, de tanta glória. A providência do Senhor vai chegar na sua vida de uma maneira extraordinária, que você vai precisar se dobrar. E aí você vai ver e o joio vai estar ali para te segurar. É Deus falando: ei, essa fofoqueira que está te perseguindo vai continuar. Eu não vou tirar da sua vida, porque eu vou mostrar para você que eu sou com você, não para ela. Ela é propósito, deixa ela falar: Senhor, essa prova eu não estou gritando, tira essa prova, meu Deus, não aguento mais. Não, Jesus vai permitir, vai te dar estratégia para você superar. Supera isso enquanto você pode. Você tem armas para superar. É o que? Oração, jejum. Toca jejum nessa prova, toca oração. Vai para a madrugada, 3 horas da manhã, está lá: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Olha para essa prova. 6 horas da manhã, volta lá nos pés do Senhor, clama a Ele. A palavra do Senhor diz assim: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Muitas vezes a gente fica terceirizando. O crente 6 horas, ora para mim, irmão. Ora para mim, ora para mim. Não, é você. É você que vai pôr ele no chão. É você que vai sacrificar. É você que vai clamar o Deus que você serve. Porque você não é filho de pai assustado. Você tem dono e o nome dele é Jesus. Ele já se apresentou aqui para você: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E antes de mim não há outro Deus além de mim. Não há outro Salvador além de mim. Antes que houvesse o dia eu era. Antes que você se gerado no ventre, o Senhor já tinha te escolhido, já tinha chamado você pelo teu nome, já tinha escrevido a sua história, porque Ele é Deus. Você precisa aprender a confiar e descansar no Senhor. Porque está ansioso? Deus está falando todos os dias: eu estou contigo, vai que eu abro as portas. Irmão, o mundo está aí fora, o mundo já não maligno, sim, mas nós estamos ainda aqui na terra. Ainda tem crente que serve ao Senhor, ainda tem crente que tem joelho, ainda tem crente que tem propósito, ainda tem crente que tem compromisso com Deus, ainda tem crente que o céu abre. A palavra do Senhor vai dizer que lá em Lucas 1, o anjo desceu e falou assim para Zacarias: vim trazer as boas novas. Isabel terá um filho e esse será... Ele entrará no caminho, ele vai abrir o caminho do Senhor e será grande entre os homens. Na hora que Zacarias ouviu a profecia, imagina, é um sacerdote, está na igreja, está pregando. Era sacerdote, não era uma coisinha pouca não. O homem tinha cargo, o homem servia. A vida dele foi servir ao Senhor. Ele olhou para o anjo, ele conhecia o anjo, gente. Ele conhecia o que era a palavra de Deus. Não estou falando de uma pessoa que aceitou Jesus ontem, não. Eu estou falando de um homem que viveu a vida, estragou a vida, passou o tempo dele na presença, servindo o Senhor.
E aí quando o anjo fala para ele, ele fala, imagina, mas eu já sou velho. Imagina, ele duvida. Se o sacerdote duvidou, quem será ele? Você. Mas é Deus nos ensinando, ei, eu sou contigo. Eu prometi, eu vou cumprir. Você vai receber o que Deus prometeu. Não importa o inferno, não importa Satanás, não importa o joio, não importa quem. Deus vai colocar nas tuas mãos, porque não há porta que vai permanecer fechada na tua vida. Não há muralhas que vai permanecer em pé, porque o nosso Deus derruba. A Bíblia vai dizer que agora ele vai olhar assim e vai falar, não, eu não posso, eu sou velho, minha esposa já, né? Ele começa a olhar e volta e vê as dificuldades dele, a pobreza dele. Mas a palavra do Senhor vai dizer que hoje vai falar, ei, Zacarias, eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus, eu estou vendo, eu sei quem é você. Eu assisto e eu vim trazer a voz nova, mas porque tu duvidaste, tu vai ficar mudo. Zacarias ficou 9 meses mudo. Ele podia passar os 9 meses glorificando, adorando, gratificando, falando com o filhinho dele lá no peito da esposinha dele. Ele passou 9 meses mudo. Deus está dizendo o tempo da prova. Ei, quanto tempo você está nessa prova? Quanto tempo você vai ficar ainda chorando, dizendo que Deus não olhou por você, que Deus não fez nada ainda? Quando que você vai se posicionar e falar, peraí, Jesus, eu vou brigar com essa luta vai ter que ceder, porque o Senhor me deu uma promessa. Jesus te deu uma promessa, não foi o homem que come arroz e feijão, não, foi o teu pai que te deu uma promessa. Foi o seu Deus que falou para vocês, vai que eu sou contigo. Ei, meu filho, esforça-te, tem bom ânimo. Para isso Jesus nasceu, para desfazer toda a obra do diabo. Não é macumba, não é feitiço. Não importa que lá atrás você foi lá, fez uma fezinha, não importa. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. É ele, é o Cordeiro, não importa a parte antiga, oração antiga, promessa, macumba, feitiço, maldição hereditária. Deus quebra a sentença. Para isso manifestou o Filho Jesus. É para isso que ele está na sua vida. Ele te escolheu, tu é dele. Ele está dizendo a palavra, ei filho, ei Jacó, ei servo, tu és meu, eu te escolhi. Não fosse vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Não foi você que aceitou Jesus, não. Ele te aceitou primeiro. Ele te escolheu desde o ventre. Ele já escrevia a tua história antes de você nascer, antes de você existir. Antes que o sol surgisse, ele já era Deus, ele é o ômega, ele é o alfa. Ele é Senhor. A Bíblia diz que Elias, quando Elias teve o processo de luta dele, ele entrou em depressão. E eu quero dizer para você que essa depressão não vai te matar, essa circunstância não vai te tirar da presença de Deus. Resista, seja forte, seja valente. Elias, ele brigou com Jezabel, ele fugiu, ele subiu no monte, ele falou, Deus usou ele foi profeta, mas chegou a hora que ele também sentiu. Deus entende, irmão, Deus não é um Deus ignorante, não, ele te entende, mas ele olha para você e ele vê a capacidade que ele te deu, ele sabe que você pode. É por isso que ele fala assim, levanta filho, põe de pé. E quando Deus olha para Elias está deitado na caverna, escondido lá, quietinho, ninguém viu ele lá, ninguém sabe. Mas o Deus que ele serve foi lá e falou, Elias, acorda e sai para fora. É Deus falando, não vou falar com você do jeito que você quer, do meu jeito, levanta. Levanta, moço, se ajeita aí, se arruma e vem. Vem para cá, vamos conversar. É que muitas vezes a gente fala, Senhor, pode falar, Senhor, mas a gente não quer sair do lugar. A gente não quer fazer uma oração, a gente não quer renunciar ao pecado, à mágoa, a gente não quer renunciar à bebida, nós não queremos renunciar à idolatria. Muitas vezes a gente não quer renunciar coisas que o Senhor já tem falado para nós. Olha aí, olha isso aí. E muitas vezes o Senhor fala conosco mesmo, e a gente está ouvindo, sabe que é Deus e a gente tem, mas não quer renunciar. E aí o Senhor fala, e aí, até quando você vai ficar brigando? Até quando você vai ficar levantando o seu topete para mim? Querendo achar que a culpa é minha, sendo que a culpa, filha, é tua. É igual um pai. Ele fala para a filha, filha, não vai ligar esse moço aí não. Casa não, filha, que você vai ter problema. Só que aí a filha, mas eu quero. Vai casa, a benção. Depois está tomando chá e bolacha.
É chá de manhã, chá à noite, bolacha, cor, assim, tá? Aí vai pra igreja, ai, ora comigo, mas você casou, você fez a prova. Não viu? Não viu? É os filhos que estão lá, a palavra do Senhor é clara, desobedientes. A pai e mãe que não honra, que não respeita. Nós temos que honrar o nosso pai, nossa mãe, nós temos que honrar. Eu tenho pela misericórdia quem está honrando meu paizinho. É difícil, não é fácil, não. Meu pai tem que só Deus. Mas tem que honrar, tem que orar por ele. Às vezes eu vou na casa dele lá, cada uma vez por mês eu vou lá, eu pago pensão pro meu pai. Não sei se eu já falei aqui, pago pensão pro meu pai e minha filha. Pago pensão todo mês é certinho, né? E compro remédio, compro roupa. Irmão, minha filha está aqui. É colchão, é coberta, é até a meia que meu pai veste eu compro. Minha filha está aqui, pode me desmentir. Sabe por quê, irmão? A palavra diz para mim honrar o meu pai. Ele pode ter sido bom pai para mim, mas eu honro ele. Sabe por quê? Porque eu quero morar no céu e eu quero que ele vá comigo. E a palavra diz para mim, primeiro cuidar da minha casa. O meu ministério não começa lá fora, começa dentro da minha casa. Esse negócio de você fazer ministério na rua, prega na rua, ora na rua, cuida na rua e a sua casa é uma bagunça. É filho jogado, não sabe onde está. Ei, que Deus você está servindo mesmo? Lá no Espiritismo, tem lógico porque nas casas do Senhor não tem que ter. Irmão, hoje eu não estou pulando, eu estou com o pé também. Mas, irmãos, o nosso ministério começa amando a nossa casa. Os maridos, o Senhor fala para os maridos cuidar da esposa como uma noiva do Senhor. Nós temos que honrar, não é assim mesmo dizem. Ele está aqui sobre mentira, ele vai falar mentira. O pastor está ali de frente para mim, até mesmo, meus pastores. Não, é verdade. Não é missionários. É assim, né, bispa? A palavra do Senhor fala que nós temos que cuidar, não sei cuidar, fazer comidinha, tratar bem. Tem hora que não é fácil, não é, mas tem que entender. TPM, tem que aguentar. Casou, não quis, tem que aguentar. É fácil não, pede graça e Deus te dá graça. Perdão, amado. Mas tá emburrada hoje, leva a flor, dá presente, agrada, dá uma bala. Que mulher se servir uma bala. Lembra, sabe o que é isso? É carinho, você está zelando aquilo que é teu, porque vai chegar o dia que o Senhor vai olhar para você e vai falar que fizeste com o que eu te dei. Vai chegar o dia que você vai ter que entregar suas obras. A palavra do Senhor diz que muitas das nossas obras serão aprovadas e muitas serão desaprovadas. A Bíblia fala que as nossas obras passarão pelo fogo. Vai passar pelo fogo. A gente orou, a gente pregou, mas o Senhor vai pôr no fogo. E o fogo vai consumir muita obra, muita promessa, muita palavra, muito tempo na presença de Deus. E o Senhor não vai aceitar. Sabe por quê, pastor? Porque deixou a casa dele uma bagunça. Porque não honrou aquilo que Deus mandou. Não cumpriu aquilo que o Senhor falou. Honrar teu pai e tua mãe. Não cumpriu. Está lá pregando a palavra, o pai está lá passando necessidade, não vai ver. Eu conheço os casos assim. Tem dó, lá do morador de rua, vamos levar uma marmita para os coitadinhos. Mas em casa a esposa dele não tem uma coisa com fogo. Oi? Que Deus você está servindo? Eu conheço uma moça, a Carol sabe disso. Conheci a moça, fomos no hospital daqui onde eu fiz o meu casamento. Aí conversando com a moça, ela falou, moça, de que igreja você é? Eu falei, acho que é o nome Celeste. Né? Porque eu era no Celeste, Assembleia de Deus, né? A mulher desabou a chorar e falou, será que eu fiz alguma coisa? Falei, moça, não entendi. Aí depois eu fui embora e fiquei meio assim. Aí ela falou para minha filha, não, eu tenho trauma dessa igreja, eu lembro do meu pai. Meu pai era pastor na igreja dela, nessa igreja. Só que em casa minha mãe apanhava, não tinha que comer, nós era proibido de comer. E na igreja ele fazia compra, pastor, enchia as coisas lá e falava que bancava a igreja. Quando ela falou o nome do pastor para mim, mano, eu sentei, eu falei, não. Eu sentei, mano, eu não acredito. Eu sentava com ele do lado dele no altar. Eu conheci o pai dela. Mano, quantas ministrações, eu fiquei naquela igreja 16 anos, né? Quantas ministrações eu vi o pastor Paulo pregar, isso. Quantas obras de evangelização, ele foi professor de teologia. Foi professor de teologia. Não, ele já morreu, essa pessoa. Enfim, eu conhecia, você dava coisa e falava, meu Deus, ele era uma bênção. Mas a casa dele, Deus
coberta, a casa dele passando necessidade. O homem era a bênção, era a boca de Deus, era. E as obras? As obras vão passar fogo, meu irmão. Naquele dia o Senhor vai colocar no fogo, e muitas vão ser aprovadas e muitas vão ser desaprovadas, porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso, Ele é justo. Você acha que Deus vai tirar dos filhos para dar dos cachorrinhos? Aí eu que faço agora a pergunta. Você acha que o Senhor vai deixar a sua casa faltando para providenciar para o outro? Que Deus é esse que nós estamos servindo? Nós servimos um Deus zeloso, um Deus justo, um Deus abençoador, um Deus longânimo. Ele diz na palavra dele: ei, ninguém mal, tira de mim, mas eu mesmo dou. Ele permite, é permissão você passar uma luta, é permissão você passar uma prova, mas Ele está presente, olhando até se cumprir a promessa. Você acha que o Senhor, quando te põe a prova, Ele não está do seu lado? Quando você está chorando ali, Ele está do seu lado, Ele está te ouvindo. É no banheiro, é no chuveiro, é no cantinho, é no pão de ano, onde você clamar o Senhor em pensamento, onde cair a sua lágrima, o Senhor está ali, ouvindo e colhendo as suas dores. Você acha que o Senhor não te vê? Porque você não está na casa, você não está na igreja. Naquele momento não quer dizer que lá na sua casa, lá no teu trabalho, o Senhor não está com você? Sendo que Ele fala que está conosco até a consumação do século. Você está aqui, sua casa está lá, seus filhos estão lá, sua família está lá, mas o Senhor está com você aqui, mas o Senhor também está olhando lá. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto você está aqui na presença do Senhor, ouvindo a palavra, o nosso Deus está agindo lá, em silêncio, mas está trabalhando, é dando livramento, é fechando cova, é abrindo as portas, é quebrando o encantamento, é cuidando dos teus. Nós temos o costume de orar e falar ao Senhor, pela palavra, né? Guarda, Senhor, nos cobre do teu sangue. O Senhor tem nos coberto do sangue dele. Você já meditou quantos livramentos você já teve? Esse ano inteiro, já acabando o ano, nós estamos acabando já o final do ano, falta poucos dias agora, né? Falta pouco tempo para acabar o mês, para acabar o ano. Quantos livramentos o Senhor te deu? A morte não bateu na tua casa. Deus não permitiu Satanás mexer nos seus, não. Deus guardou o seu alimento. Deus guardou o seu remédio. Deus proveu tudo para você chegar até aqui e estar sentado aí falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Você já parou para analisar quantos livramentos o Senhor já deu para você e para a tua casa? A gente vai ver a filha Esther, que diz na palavra do Senhor, e quando ela vai até Jesus falar pela filha dela, a filha dela está na casa dela quebrando tudo, demoniada, perturbada, ela, com certos demônios. Mas ela fala uma palavra para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. É Deus falando: eu não tenho compromisso com o perturbado, mas eu tenho compromisso com você. Eu não tenho compromisso com o doido, mas eu tenho compromisso com você. Eu não tenho compromisso com o ímpio, não. Meu compromisso não é com o ímpio. O meu compromisso é com você e com a tua casa. O meu compromisso é com a tua oração. O meu compromisso é com a tua promessa. Eu tenho compromisso com você. Todos que têm uma promessa, uma direção de Deus, uma prova, uma situação, o Senhor tem compromisso com ele. Deus, Ele não dá glória dele a ninguém. Ele não fala à toa. Ele fala e cumpre, porque Ele é Deus. Uma coisa que sabemos: Deus não é mentiroso. Não, Deus não mente, Deus não se engana, não. Deus não é bipolar. Eu sou bipolar, o homem pode ser falho, Deus não. Se Ele falou que vai acontecer, irmão, vai acontecer. Quer o inferno ou não, vai acontecer. E muitas das vezes o Senhor permite vir de maneiras que a gente nem imagina. A Bíblia diz para nós, a Bíblia diz que Neemias, quando estava lá fazendo os muros, não estou tendo isso, com uma mão ele fazia a obra e com a outra ele estava com a espada. Sanbalat subia, se levantou e falou: agora vou dar um jeitinho de parar. Não conseguiu. Sabe o que ele fez? Mandou o profeta. Ei, quem você está ouvindo? A gente vai ler que veio as profetisas. Satanás, muitas das vezes, ele está dentro da igreja, ele assiste culto, ele prega, ele fala. A gente vê daí um homem aí com saia de barba lá em cima do altar pregando. Ele mudou o uso natural. Está lá em Romanos, ele mudou o uso natural. Mudou. E Deus o abandonou
paixões, Deus abandona, porque Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. Não é Deus, ela está vazia. Vai pregar, vai pular, vai falar umas línguas lá que não é de Deus. Deus vai permitir, Deus permite. É isso que Deus está dizendo, é permissão permissiva. E você pensa que Deus vai arrancar agora? Não, vai vir aí. O segredo vai vir aí. Vai chegar o dia que o ceifeiro vai chegar e vai acertar conta com muito cristão que usou o nome do Senhor incorretamente, indignamente, prometendo o que Deus não prometeu. É tanta gente prometendo tanta coisa, e eu imagino Deus assim olhando, se arrumando na Antônio falando: oi? Quem eu? Não prometi isso não. E naquele dia, irmão, sabe, Jesus, Malaquias diz que há um memorial diante de Deus. Sabe o que é isso? Há um memorial lá, Malaquias 4, né? Que vai falar dos filhos que servem e dos filhos que não servem. Essa raça de víbora, esse bando de hipócrita, esse bando de crente que não tem ao Senhor, que não tem vergonha de defamar a palavra do Senhor, de mudar a verdade em infâmias, como está em Romanos 1, do 10 em diante, está lá. Esses tipos de casta de demônio, naquele dia vão ter que chegar diante do trono e apresentar suas testemunhas, apresentar suas obras. E aí, irmão, não tem perdão não. Hoje Jesus está aqui, ele é sacerdote. Hoje ele está aqui salvando aquele que quer estar arrependido. Ele está aqui de braços abertos, ele está aqui curando, ele está aqui libertando, ele está aqui transformando. Hoje o nosso Senhor está aqui. Mas vai chegar o dia, se vai, que o Senhor vai querer requerer conta de mim e de todo homem e toda mulher. Não vai escapar um das mãos de Deus. A Bíblia diz que todos os joelhos vão ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor. Pode pegar hoje, mas naquele dia, no dia grande, no dia do Senhor, vai ter que confessar, vai se humilhar, vai implorar e não vão ter mais oportunidade. A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Faça para o Senhor hoje. Chega de brincar com o Senhor. Eu quero só ouvir, eu quero só ficar sentadinho. Não, posiciona, levanta, Elias. Deus tem compromisso com você. Deus conta com você na obra. É tempo de se posicionar. É tempo de levantar e fazer a obra do Senhor. É tempo de começar a fazer a vontade do Senhor. Para com essa mania de falar: não, nós vamos usar a bispo porque ela tem um dom ali, ela é boa. Não, nós vamos usar a irmã que canta porque ela tem um dom. Não, é você. Deus está contando com você. Você é pequenino, você é filho. E não vai ser portas que vai ficar fechada na tua vida. Porque o último versículo diz assim, eu vou ler para encerrar: para que saibas desde o sol, desde o nascer do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Vai surgir o sol, vai embora o sol, vai passar dias, vai passar anos. Deus continua sendo Deus. A promessa que Ele te fez ainda está de pé. Posiciona. Levanta-te diante do Senhor e posiciona. Desperta em você o dom de adorador. Desperta em você o dom de oração que Deus te deu. Desperta em você o dom de profecias que Deus te deu. Desperta o dom da palavra que Deus te deu. Desperta os seus talentos. É tempo de nós fazer o íntimo do Senhor. É tempo de fazer a obra do Senhor. É tempo de deixar Deus nos usar na terra. É tempo de nós ver as maravilhas que o nosso Deus quer fazer. Estamos nos tempos. É os últimos tempos. Jesus está voltando, igreja. Todo dia, ai meu Deus, o relógio. Todos 5 minutos, isso. Todo dia o Senhor está mostrando para nós o tempo. Ao tempo. O tempo está chegando. Jesus está voltando e Ele vai te encontrar como? Ainda esperando. Ainda nesse desânimo. Deus está dizendo para nós essa noite: é tempo de despertar. Desperta, deixa Deus te usar, deixa Deus mover as águas. Enquanto você está movendo as águas, Deus está movendo na tua história. Enquanto você está fazendo a obra, o Senhor está trabalhando lá. O Senhor está fazendo, o Senhor está movendo. Desperta-te. Oh Deus Santo, aleluia. Deus hoje está chamando a nossa atenção para um novo tempo.
para uma nova história. Deus tem um novo tempo. Abre as suas mãos hoje, fica de pé, igreja, fica de pé, abre as suas mãos, deixa Deus tocar aí, abre as suas mãos, receba do Senhor, não de mim, não que eu não nada, mas o nosso Deus tem. Receba do Senhor autoridade, ousadia, livramento, coragem, força, ânimo. Oh Jesus, essa depressão não vai tirar a sua história, não. Receba do Senhor hoje a unção de ousadia através do Espírito. Receba do Senhor hoje a autoridade para pisar sobre escorpião e serpente, para expulsar demônio, para vencer obstáculo. Receba do Senhor hoje a autoridade para mudar de emprego, para ser abençoado no seu trabalho. Receba de Deus hoje a promessa de vida e vida com abundância. Deus está mandando dizer: receba hoje a promessa da sua casa. Você que saiu da sua casa falando: Senhor, eu não aguento mais pagar aluguel, eu quero a minha casa. Recebe hoje em nome de Jesus a chave da tua casa. O Senhor é fiel. Ele manda te dizer hoje, não sei quem é você, mas Ele manda te dizer hoje: ei, eu tenho visto as suas orações, eu tenho visto as suas lágrimas, eu sei onde você chora, eu te vi naquele travesseiro e anda na baia súbia, e isso que eu te digo assim: ei, alegra o teu coração, que eu vou colocar essa vitória nas tuas mãos. Você vai assinar o documento da sua casa, porque o Senhor falou contigo no dia de hoje, em nome de Jesus. Receba do Senhor, da parte do Senhor, amém? E eu deixo os irmãos caçando a parte do Senhor. Receba